Vamos iniciar nossas aulas agora sobre o capítulo 3 do livro Distribuições Multivariadas. Então, esse é um importante capítulo, também básico para o entendimento multivariado, que trata das distribuições multivariadas. A nossa ênfase nesse capítulo será a distribuição normal multivariada, embora falaremos de uma forma geral de distribuições de probabilidades multivariadas e, posteriormente, de algumas famílias importantes ao final. Nessa primeira parte, eu tenho 3 conjuntos de slides, né? E nessa primeira parte eu tenho esse sumário aqui, na introdução, distribuições multivariadas, jacobiana transformação, distribuição normal multivariada, propriedades, normal bivariada, elipsoide de concentração e as referências dessa parte. Então é a parte mais teórica, depois eu vou falar dos testes de normalidade multivariada e numa última parte de algumas famílias importantes, algumas distribuições importantes multivariadas. Então, vamos fazer igual no caso anterior, eu vou falar dessa introdução e distribuições multivariadas, uma introdução aqui, e vamos falar por sessões, né, como nós fizemos dividindo em várias aulas menores, né. Eu vou procurar não abrir algumas sessões demasiadamente, né, mas tentar fazer a sessão inteira, mas nem sempre é possível, porque às vezes ela é muito grande. Mas, na medida do possível, vamos tentar fazer isso. Então, introdução a esse capítulo. Então, nós estudaremos as distribuições de variáveis aleatórias vetoriais e suas propriedades. E, em alguns casos também, nós vamos estudar distribuições de matrizes aleatórias, né? Nesse capítulo, essencialmente, nós vamos estudar vetores aleatórios e algumas propriedades dessas distribuições de probabilidade que nós vamos tratar aqui. A principal delas é a distribuição normal que nós vamos enfatizar, por causa da sua importância na inferência multivariada. Então, a inferência clássica multivariada é quase que totalmente baseada na distribuição normal multivariada. Nós abordaremos também as distribuições simétricas elípticas, que vai ser nosso último conjunto de slides, né? Nós temos esse conjunto aqui, atual. Depois teremos mais um conjunto, que é a parte aplicada de teste de normalidade multivariada, e, finalmente, essa parte de distribuições simétricas elípticas e algum detalhe de simulação de dados, mas não vamos fazer simulação não, é só pouquinha coisa. Então, essencialmente, é isso que nós vamos estudar nesse capítulo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre distribuições multivariadas. Então, nós temos um vetor aleatório com P componentes. Esse vetor nós vamos tratar por X, então ele é um vetor P por 1, está na sua forma transposta, que nós já estamos acostumados a lidar com ele, né? E para ser multivariado tem que ter P maior ou igual a 2, P maior ou igual a 2 componentes, ou seja, P é o número de variáveis que nós temos no nosso vetor, nesse caso P variáveis genericamente. Se for 1, é o caso univariado. Obviamente, esse vetor pode ser um escalar. Mas, para ser multivariado, tem que ser P maior ou igual a 2, por isso nós estamos restringindo P maior ou igual a 2, mas, eventualmente, poderia ser P igual a 1, que é o caso onde ela simplifica no caso univariado. Né? Nós estamos falando das distribuições multivariadas, então, bivariada é o menor valor de um vetor, né, da dimensão de um vetor, para que ele seja considerado uma distribuição multivariada, conjunta de mais de uma variável. Então, os elementos xi são variáveis aleatórias univariadas com função de distribuição f1 de xi. Então, seja a variável aleatória discreta ou contínua, ela vai ter um f1 marginal de cada variável aí. A função definida por f1 de x negrito, avaliada em x negrito, é a probabilidade de x1 ser menor ou igual a x1, nós já definimos essa distribuição aqui, x2 menor ou igual a x2, até xp menor ou igual a xp, e representa a função de distribuição conjunta, the joint distribution function, né? Cumulative distribution function, das variáveis CDF, que a gente representa em inglês, das variáveis conjuntamente, das p variáveis. x1, x2, xp são os componentes univariados desse vetor x aqui. Se x é uma variável aleatória discreta para todo i, variando um AP, o vetor x é chamado de vetor aleatório discreto, conjuntamente. A sua função de probabilidade ou função de massa de probabilidade conjunta é essa função P de x, avaliada em x, que é a probabilidade de x em cada ponto, né? A variável aleatória produziu um valor x1 e
x2 produzir um valor x2, até xp produzir um valor xp. Ou seja, o resultado, qual a probabilidade simultânea desses resultados x1, x2, xp para as variáveis 1, 2 e p, etc., respectivamente, acontecerem. Se f1 de x é contínuo, então, com xi de menos infinito a mais infinito, para todo i variando de 1 a p, então existe a derivada dessa função com relação ao derivado parcial dessa função em relação a x1, x2, xp, e a gente chama isso de função de densidade de probabilidade do vetor aleatório x. A função de probabilidade, obviamente, é discreta, não é obtida por derivações, obviamente, né? Não existe isso no caso discreto. Se os componentes x1, x2 e xp possuem independência estatística, então a gente pode provar, né? Isso vem direto da definição, né? Na verdade é uma definição, né? Que o f1 de x é o produtório, consequência da definição de independência, é o produtório dos efeitos marginais dos xi avaliado em xi, que é cada componente do vetor x. Então, a distribuição conjunta é o produtório, independentemente dessa variável é discreta conjuntamente ou se ela é contínua conjuntamente. E isso é equivalente, no caso da densidade, ao f de x, a densidade conjunta, seu produto das densidades marginais, se x for contínuo, se o vetor x for contínuo conjuntamente, ou a função de probabilidade conjunta igual ao produtório das p de x marginais, se no caso discreto, para as variáveis aleatórias discretas. Para o caso contínuo, a função da densidade de probabilidade do vetor aleatório, f de x é a função da densidade de probabilidade do vetor aleatório x. Se a gente tiver uma partição de interesse em perdianidade representada por x1, x2, xq, e de xq mais 1 até xp, então nós temos q componentes e p menos q componentes nesse outro vetor. Então nós temos x1 transposto, que é o vetor constituído dessas primeiras partes, sem perdianidade, ele pode estar misturado na verdade. x1 não precisa estar contíguo aqui, igual está explicado aqui. Mas para não perder generalidade, na explicação e facilitar a nossa notação, a gente põe contíguo. E x2 transposto, né? Então esse vetor é um vetor linha, p dimensional, aqui q dimensional, outro vetor p menos q dimensional, transposto, então vira um vetor coluna p dimensional, que é o x original. Então a gente vai falar de densidade marginal do subconjunto x1 e como que isso é obtido. Se for contínuo, então nós vamos integrar f de x sob o domínio das variáveis x2 que não estão no subconjunto x1 para q menor que p da seguinte forma. Então nós vamos obter a densidade marginal do x1 avaliado em x1zinho, né, do grupo x1zinho, nós vamos integrar de menos infinito a mais infinito, de menos infinito a mais infinito, para os q mais 1 até do q mais 1 até o xp, do p menos q componentes, a função da densidade conjunta. Então, nós vamos integrar em relação a essa variável, até a pésima variável, e nós vamos obter a marginal conjunta desse outro grupo. Se esse grupo tem uma variável só, o q é igual a 1, nós vamos ter a marginal univariada de cada variável. Né? Então, se for a x1, nós vamos integrar em relação a todas as outras, tem uma marginal de x1. Mas aqui nós estamos falando de marginal conjunta de um subgrupo de variáveis. Então, é um conceito mais amplo, né, de distribuição marginal. E se for discreto, as integrais são substituídas por soma, né? Então, nós vamos ter a p de x, a distribuição marginal dessas variáveis é obtida somando-se p de x no domínio, né, no suporte dessas variáveis xq mais 1, xq mais 2 até xp, no suporte das variáveis do outro grupo que nós não queremos. Outro importante conceito é o conceito das probabilidades condicionais. Né? Então, nós estamos falando de distribuições condicionais e marginais. Falando das marginais, agora da condicional. A função de densidade condicional de x1, dado que x2 é conhecido, igual a x2, é a densidade conjunta dividido pela densidade marginal do x2. Então, para isso aqui nós teríamos que integrar a função de densidade, de probabilidade em relação a x1, x2 até xq, contrário do que foi feito anteriormente, para a densidade avaliada nesse ponto ser diferente de zero, senão não vai existir a densidade no ponto, dado x2 igual a x2 dá igual a x2.
No caso discreto, a função de probabilidade condicional de x1 é praticamente a mesma coisa, probabilidade de x1 dado, aqui eu simplifiquei a notação, né? x1 teria que ter pôr um barra aqui, senão ficaria com um subscrito muito grande aqui, tanto aqui quanto aqui, né? Então seria x1 dado barrinha x2, né? Eu não coloquei desse jeito, né? Dado x2 igual a x2. Então eu não coloquei desse jeito para não ficar uma notação muito carregada, né? Dado desse jeito aqui. Eu não coloquei aqui nem aqui. Então a gente divide a função de probabilidade conjunta das p variáveis pela função de probabilidade conjunta das funções de densidade da variável que foi dada, do subconjunto que foi dado. P de x2 é avaliado de x2. Para obter o valor médio ou os momentos centrados da distribuição de probabilidade, devemos consultar a seção 2.1. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Então aqui o nosso um modelinho polinomial, né? Não é aquele modelo que eu usei no capítulo inicial lá, né? Capítulo anterior, né? Mais um outro modelinho aqui. Então, menos 13 avos, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 5, no suporte de 0 a 1, 0 a 1 também. Então, isso aqui é uma função de densidade legítima, porque ela é uma função maior ou igual a zero para todo valor aqui do suporte, e no quadradinho 0, 1, 0, 1, né, do R2, e eu quero distribuições marginais de x1 e x2 e determinar a distribuição condicional de x1, dado que x2 é meio. Então, para achar a marginal de x1, o que eu faço? Eu integro a densidade conjunta em relação a x2. Fazendo isso, a função polinomial aqui fica menos 3 13avos em evidência, x1 vou integrar em relação a x2, não tem x2, aqui aparece x2, aqui fica x2 ao cubo sobre 3 vezes 3 é 39, dá menos 3 39, x2 ao cubo, de 0 a 1, e aqui fica menos 5 vezes 3, 15, menos 15, dá mais, né? Menos com menos mais, 15 13avos de x2, porque não tinha nada aqui, então é x2 de 0 a 1. Substituindo por 1, depois subtraindo de 0, eu chego nesse modelinho para x1 entre 0 e 1. Então, essa é a função de densidade, só depende de x1, marginal de x1. Fazendo algo semelhante para x2, eu vou integrar a densidade conjunta em relação a x1 para obter a densidade marginal de x2. Aqui fica x1 ao cubo sobre 3, x2 vezes x1 e menos 5x1. De 0 a 1, substituo, simplifico por 1, depois subtrai por 0, eu chego nesse modelinho aqui. Como é um modelo simétrico em x1 e x2, vejo que as densidades foram simétricas, aqui são idênticas, né? Certo que a variável é outra. E a densidade condicional de x1 dado x2 igual a meio, eu pego a conjunta e divido pelo valor da f de x2 avaliado em meio. Onde tiver x2, eu vou substituir por meio. Então, aqui vai ser meio ao quadrado, o resto é igual. Aqui vou substituir por meio no valor de x2. Fazendo as contas, simplificando, eu tenho a densidade condicional de x1 dado x2 igual a meio, que é meio trivial, né, nesse caso aí, porque é fácil fazer essas contas. Nem sempre é muito fácil fazer essas contas. E essa é a grande dificuldade do caso multivariado. Tá? Então, só para complementar alguns conceitos que nós havíamos falado na aula anterior, né, em aulas anteriores, que a gente já havia começado a falar sobre distribuições conjuntas de probabilidade. Nós demos mais alguns detalhes, mais algumas ênfases. Não é nosso objetivo ensinar isso aqui. Quem quiser ver aprofundadamente esse tema, no meu livro eu trato disso, distribuições multivariadas, de uma forma bem geral. Né? Não estou falando no caso só normal, né? Dos modelos probabilísticos em geral. E aí eu trato com todas as propriedades necessárias no curso de probabilidade lá. E está disponível no YouTube para vocês assistirem. Então, a minha aula de hoje é só isso. Na próxima aula, nós vamos falar de jacobiano da transformação. Eu não dei muita ênfase nesse exemplo, porque são cálculos que todo mundo sabe fazer, porque são cálculos polinomiais, né? Integração de polinômios. Então, eu nem fiquei preocupado com os detalhes das contas em si. Quem tiver dúvida também pode fazer as contas no site do Matemática, né? O Wolfram Alpha. É espetacular. É espetacular. Usem e vocês vão gostar. É a versão gratuita, a gente pode usar via internet mesmo. Então, na próxima aula falaremos de jacobiano de transformação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais.